Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós estamos aqui para falar de conflitos internacionais. Então, os grandes conflitos internacionais que ocorreram, vamos falar inicialmente de dois deles, que são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Então, meus queridos, vamos aí ao período em que os americanos e os soviéticos eles eram aliados, sentavam à mesma mesa para negociar e eram tratados, um tratava o outro, pelo menos na frente das câmeras, como aliados, amigos, né? Então a Primeira Grande Guerra é um evento mais marcante da história humana. Nesse momento aí nós vamos ter os grandes impérios se reunindo para guerrear, né? Então foi a primeira grande experiência de um conflito internacional nas proporções que foi, que durou tanto tempo envolvendo tantas nações ao mesmo tempo. Então, no entanto, afirmar que a Primeira Guerra é um evento marcante é algo pessoal, pois depende do que é sobre o que vai se referir sobre o conflito. Então, a depender do que nós formos falar do conflito, a Primeira Guerra ela não foi tão marcante, né? Então, tem esse período gigantesco de tempo em que várias nações do mundo guerreiam em um local que fica praticamente todo destruído. Então isso foi grandioso, naquele momento foi ímpar. A ideia desse conflito é que ao final você apresente a sua própria perspectiva sobre essa guerra. Então eu vou indicar isso aí para vocês e no final vocês façam essa reflexão sobre o que foi esse evento catastrófico. Então, a Europa, o barril de pólvora que inaugurou o século XX. Então, nós temos aí esse século, né, o século das luzes, como ele era chamado, né? E aí nós vamos ver a Europa como um barril de pólvora. Nós temos aí um nacionalismo exagerado, o imperialismo econômico, as disputas por territórios, nós temos uma corrida armamentista e nós temos também alianças secretas. Em todo esse cenário, nós vamos ver aí o ensaio de um grande conflito que vai ocorrer. Com o final dessa primeira grande guerra, o mundo viu a sua estrutura política radicalmente modificada, né? Então, a geografia da Europa ela mudou completamente nesse período aí desse conflito. Então nós vamos ter esse nacionalismo, essas nações aí querendo e buscando um crescimento, novas terras, conquista de novos territórios, o imperialismo, os grandes impérios aí nós temos o Império Otomano, nós temos o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e nós vamos ter aí também alguns impérios árabes, perdão, alguns impérios lá do Oriente Médio atuando aí no que nós chamamos de alianças secretas, né? Tem alianças secretas aí na Europa, lá para a Ásia. Então tudo isso contribuiu para um evento quase que inevitável, a Grande Guerra. A Europa vivia a paz armada, mas esse barril de pólvora estava ali para explodir a qualquer momento. Então só faltava um motivo, uma desculpa para que houvesse uma invasão a um território, a um país que viesse a ser favorável para aquela nação. Então devemos entender aí que nós estamos vivendo o fim do imperialismo, perdão, do imperialismo como os reinos, né? Alguns reinos da Europa vão sair dessa primeira guerra mundial aí e não vão entrar na segunda e outros irão no período da segunda se acabar. Então nós estamos vivendo os períodos finais do imperialismo, desse imperialismo, do imperialismo alemão, do imperialismo otomano, austro-húngaro e esse imperialismo russo também
que era um gigante e tinha muita força, o exército muito grande, certo? E aí, o que faltava mesmo era um motivo, por mais simples que fosse. Não, eu não diria um motivo, eu diria um pretexto. O que se faltava aí era um pretexto para esse grande momento. E o estopim da guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Quando ele foi assassinado, aí foi o estopim da Primeira Guerra. Era o pretexto que estavam precisando. Então a Áustria envia um ultimato exigindo a investigação sobre o assassinato. A Sérvia é protegida pela Rússia. Então esse homicídio ele ocorre lá no território sérvio. Então a Sérvia é protegida pela Rússia, que acusa a Áustria de não respeitar a soberania da Sérvia. Então cria esse jogo de empurra aí, e ao autorizar a represália austríaca, a Alemanha acabou por declarar guerra. Então a ideia dos alemães era que a guerra fosse curta contra franceses e russos, que tinha aliança. Havia uma aliança aí entre os franceses e os russos, e a ideia é de que a Rússia ela iria guerrear em defesa aí da Sérvia contra a Alemanha iria guerrear aí contra franceses e russos. Mas a coisa não foi bem assim. A invasão ao território belga acabou por colocar a Inglaterra no conflito. Você observe que existe um emaranhado aí. Alguns países possuem alianças com outros países, e os pactos de não agressão, os conflitos, perdão, os acordos, as alianças que vai determinar o seguinte: em caso de invasão, em caso de conflito com esse país, o outro se sente obrigado a intervir, a auxiliá-lo, né, para a sua defesa, a defesa do seu território. Isso são acordos que existem entre os países e até hoje ainda existe. Por exemplo, o Japão tem um acordo assinado com os Estados Unidos que, em caso de guerra, a defesa do Japão, do território japonês, é de responsabilidade e competência dos Estados Unidos. Então, se alguém comprar briga com o Japão, está comprando briga com os Estados Unidos, na verdade, né? Então, esses acordos existem ainda até hoje. Então, uma guerra diferente das outras. Foi o que aconteceu aí. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de movimento, inicialmente. A Alemanha avança pela Bélgica para invadir a França, mas é surpreendido pelo ataque francês. E aí, nessa tentativa de vencer a guerra em poucas semanas, que foi frustrada, os dois adversários perceberam que vencer o inimigo não seria uma tarefa fácil. A Alemanha buscou logo aniquilar a França, mas ele percebeu logo que a coisa não era bem assim, né? E essa fase da guerra foi a mais duradoura, o período em que os exércitos ficaram estacionados em trincheiras escavadas nos solos, distantes alguns metros da linha inimiga. Então essa foi uma guerra de trincheira. O exército cavou uma trincheira, que é um buraco que eles cavam no chão, e entraram lá dentro e ficaram esperando os passos dos outros soldados. Só que o outro exército também usou a mesma tática, cavou a trincheira, ficou lá dentro, aguardando o outro exército se movimentar. Então fica cada um do seu lado esperando o outro. Os soldados passavam muito tempo de frente do inimigo, dentro das trincheiras, mas sem poder avançar. Então essa fase da guerra aí durou muito tempo. A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos,
crescendo como mato. Os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha, das 2 às 4, que era o horário, né, que ele ficava. Como sempre cavando, como sempre caçando, a mesma velha guerra dos diabos. Isso é um poema, né? Ainda estou atolado nesta trincheira. Não me lavei, nem mesmo cheguei a tirar a roupa. E a média de sono a cada 24 horas tem sido de 2 horas e meia. Não creio que a tenhamos começado a rastejar como animais, mas não acredito que me tivesse dado conta se já houvesse começado. É uma questão de somenos. O que ele está querendo dizer aí nessa crônica é o seguinte: não sei se já comecei a rastejar com animais, mas eu estou rastejando, só tenho 2 horas e meia de sono, estou atolado na trincheira porque vem a chuva e faz aquela lama, e os dejetos, eles são feitos, por exemplo, a urina, as fezes, são tudo feito ali dentro mesmo, porque se alguém sair da trincheira para fazer isso, cai na bala. Então é tudo lá dentro da trincheira. Vocês imaginem o cheiro que não deveria ser lá, os insetos. Então é uma vida horrível. O soldado da guerra foi extremamente, o saldo da guerra, perdão, foi extremamente alto, tanto financeiramente quanto no número de baixas, ou seja, de mortes de soldados. A Europa era devastada pela tecnologia, a mesma que anos antes se apresentou como a redenção da humanidade. Então, esse desenvolvimento que se apresentou aí na primeira Revolução Industrial na Europa vem aí como uma grande arma sobre a guerra. Foi usado na guerra. O veículo, o carro que começa a ser usado aí nas ruas, ele começou a ser adaptado. Colocaram uma metralhadora nele, colocaram chapas de aço grossas que fosse resistente a tiros, e põe uma metralhadora lá e põe esse carro para circular na guerra. Então foi o primeiro ensaio do tanque de guerra, né? Na segunda Guerra Mundial já vem o tanque blindado, mas na Primeira Guerra foi um carro, né, com uma metralhadora em cima e 2 pessoas, uma dirigindo e outra manuseando a metralhadora. Então nós temos aí a Primeira Guerra, uma experiência traumática. Nós temos aí 2 imagens do príncipe, né, o Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, deixam a prefeitura de Sarajevo, né, aqui está o Francisco e aqui está a Sofia, deixando a prefeitura para ingresso no seu veículo. E aqui está o cidadão aí, e aqui a foto do velório do arquiduque Francisco Ferdinando e Sofia, certo? Foram mortos aqui nesse dia aí em Sarajevo. E aqui está a foto, o cidadão, ó, observa ele aqui, ó, na foto, ele aqui, ó, né? Aí aqui já está ele preso, né? A prisão do Gavrilho, o nome dele, sem chapéu aqui, ó. E aqui nós temos a população lá em Berlim celebrando a declaração de guerra. No momento em que foi declarado guerra, o Império Alemão declarando guerra ao Império Austro-Húngaro, então é declarado guerra e eles comemoram, né? E aqui nós temos algumas imagens bizarras dessa guerra. Ossada de armênios, ó, queimadas vivos por soldados turcos em 1915, certo? A Turquia, o Império Otomano, né, que era a Turquia, invadiu aí a Armênia, e os soldados ateiam fogo aí nessa residência com a população, né?
observe que tem muitas ossadas, então tinha muita gente. E aqui nós temos trabalhadores em uma fábrica de bombas na Inglaterra. Observe que tem até criança aqui, ó, trabalhando, né? Trabalho infantil, mas nessa época, imaginem o perigo dessa fábrica aí, ó, nessa quantidade de bombas na Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos fases da guerra. A primeira fase foi de agosto a novembro de 1914. A guerra em movimento. Aquela primeira fase que nós falamos, quando a França foi invadida, achando que seria fácil, mas não foi. E os franceses surpreendem e dá uma ofensiva. E na segunda fase, novembro de 1914 a março de 1918, a Guerra de Posições. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial confirmou-se durante a segunda fase. Os principais motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito foram a promessa de apoio aos países europeus que compravam mercadorias das indústrias norte-americanas. Então, os americanos eles tinham que garantir, eles queriam garantir o recebimento desses valores. Né? Se os países que estão me comprando perdem a guerra, eu também vou sentir, porque eles passarão por dificuldades e não irão me pagar. Então, vou entrar aqui na garantia de que irei receber e também buscando aí garantir minha parte nesse conflito, né? E observe que os Estados Unidos ele permanece na guerra, permanece quieto um tempo e entra na guerra quando a guerra já está rolando. Essa mesma posição ocorre na Segunda Guerra Mundial, certo? Então isso é característico deles. E a terceira fase é a ofensiva de 1918, né? O momento de culminância da guerra. O fim da Primeira Grande Guerra e o início do Novo Mundo. No ano de 1917, os países estavam muito desgastados com os conflitos. Russos e austríacos, por exemplo, já estavam dispostos a firmar a paz. A crise econômica nos dois países forçava essa condição, mas a guerra prosseguia e um novo protagonista aparece, os Estados Unidos. Então, em 1917, os Estados Unidos entram no conflito, a Grã-Bretanha já está no conflito, então isso dá um novo gás, um novo ânimo aí nesse conflito, né, para as grandes, as potências. E para os países, não para os soldados, né, para os dirigentes. Os norte-americanos fizeram de tudo para não se envolverem no conflito, mas submarinos alemães atacou seus navios, interrompendo relações entre os dois países. Outro evento chamou a atenção no mundo, a saída da Rússia na guerra. A Rússia ela chega a sair, né, da guerra, o que vai provocar aí um estardalhaço. Poxa, por que ela saiu? Ela não estava tão entusiasmada, não foi ela que chegou e foi aquela coisa toda. Então, o reforço estadunidense mudou aí os rumos da guerra, nesse caso aí. Enquanto a Alemanha está à beira da fome e da asfixia econômica, a ajuda material e humana dos americanos começa a se fazer sentir em 1918. A pressão sobre a Alemanha só aumenta. Então nós temos aí uma Alemanha quase que derrotada, sendo humilhada, a sua população passando fome e a pressão sobre ela só aumentando para eles se renderem, para entregarem os pontos da guerra. A fome foi uma estratégia para acabar com o adversário. Nesse momento aí, na Europa, os campos de produção de alimentos estão devastados. Então, há uma redução drástica na produção de alimentos aí na Europa.
O submarino era utilizado, por exemplo, para abater navios ingleses que chegavam com suprimentos. Então, os navios que estavam chegando com suprimentos eram abatidos e as suas cargas saqueadas ou impedir que esses suprimentos conseguissem ser entregues, né? Em 1918, o exército da Tríplice Aliança já demonstrava enfraquecimento. O exército alemão perdeu mais de 228 mil soldados, né? Um número muito grande, metade por deserção. Foi uma questão de semanas para a Alemanha declarar armistício. Então, em outras palavras, a Alemanha se rende. E aí, em 1929, inicia-se os trabalhos com o objetivo de preparar os tratados de paz entre os envolvidos. E aí os vencidos não foram convocados para negociação e discutir as condições de paz. A responsabilidade recaiu sobre os vencedores, França, Itália, Inglaterra e Estados Unidos. Eles foi quem decidiram como seriam, e aí tem o Tratado de Versalhes lá, que vai a Alemanha vai sair muito humilhada, derrotada, né? E eles vão se sentir muito humilhados, tendo que pagar uma dívida muito grande às custas da guerra, né? Além de perder, teve que pagar a conta, certo? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Na próxima nós vemos aí com o outro grande conflito, a Segunda Guerra Mundial. Tchau, tchau.